Graça e paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós vamos agora para a nossa lição 5, nosso estudo 5, no curso Conhecendo Jesus no Discipulado Simples, Escola Bíblica de Discipulado Simples. Antes de mais nada, quero agradecer a você que se inscreveu no canal e quero agradecer a todos que estão compartilhando e estão estudando conosco. Se inscreve, compartilha, assiste e deixe lá o seu gostei, ok? Muito obrigado e que Deus lhe abençoe, tá bom? Hoje nós vamos estudar, no estudo número 5, na lição 5, nós vamos estudar sobre quem é Deus e o que separa o homem dele. Quem é Deus e o que separa o homem dele. Você sabe quem é Deus? Você tem ideia de saber quem é a pessoa de Deus? A palavra de Deus diz que Deus é. Ele é o eu sou, ou seja, ele é autoexistente. A maior e melhor definição sobre Deus é que ele é criador, ele é onipotente, onipresente, onisciente e até presciente, certo? Deus tem todas essas qualidades que eu estou dizendo, entre outras, certo? Deus é autoexistente, ou seja, ninguém criou Deus, ele autoexiste. Ninguém formou Deus, ele se autoformou, porque ele é Deus, ele é soberano, certo? Ele é conhecido com vários termos, El Shaddai, El Elyon, certo? E assim por diante, é só você dar uma olhada. Nosso foco hoje não é esse, mas Deus, esse Deus maravilhoso, foi quem criou o universo e criou o ser humano, macho e fêmea. E nesse sentido, né, nós vamos também falar sobre o homem, o anthropos, né? A pessoa do ser humano, né? Que é o homem em si, tá certo? Mas quero destacar aqui uma frase, a qual eu fiz, né? A minha autoria é que tudo que separa e que se desfaz é mal, mas tudo que faz o homem andar na unidade revela quem é Deus. Então, tudo que você vê harmonia, união, é porque existe ali a presença de Deus, o toque de Deus naquela situação, naquele lugar. E tudo que é mal e se desfaz, certo? É o pecado, certo? E nós sabemos que a origem do pecado se deu lá no capítulo 3 de Gênesis, que logo nós vamos falar sobre isso, certo? A primeira coisa que nós devemos destacar, primeiro item, primeiro ponto do nosso estudo é que quem é Deus, né? É um ser espiritual que deve ser adorado em espírito e em verdade e ser buscado de todo o coração. Deus é espírito, ele é um ser espiritual, tá certo? Ele é um ser, certo? Transcendente à nossa capacidade humana de defini-lo, de afirmar como é que ele é, certo? Qualquer pessoa que tente isso nunca chegará a ele da forma correta, plena, entendeu? E perfeita, porque ele é Deus, tá certo? Ele é Deus, ok? E o texto que fala que Deus é Espírito está em João, no Evangelho de João, capítulo 4, versículo 24. Diz assim: Deus é Espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Não é? Olha só, Deus é um ser espiritual que deve ser adorado em espírito e em verdade. Não tem como se adorar a Deus com um coração mentiroso. Não tem como se adorar a Deus de forma enganosa. Não tem como adorar a Deus se não for de verdade. Certo? Deus não recebe a adoração de mentira nem por engano. Porque Deus é espírito e é verdade. Importa que os seus adoradores, aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Você entendeu? O outro texto que eu quero destacar sobre Deus, sobre a pessoa de Deus, aí de forma simples, nesse discipulado simples, está em Jeremias capítulo 29. Olha o que é que diz aí, 29:13 de Jeremias. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Então não existe outra forma de buscar a Deus se não for de todo o coração, em espírito e em verdade, mas de todo o coração, porque Deus é espírito e é verdade. E só se deixa ser achado se for de todo o coração, certo? Buscado de todo o coração, aí encontra-se a pessoa de Deus, ok?
Segunda coisa que nós aprendemos no estudo, né, nesse discipulado simples, é que o que separa o homem de Deus? Você sabe o que é que faz o homem viver separado de Deus? Você sabe o que é que faz o homem não viver com a presença de Deus plena na vida dele? Você tem imaginado, você imagina mais ou menos por que Deus muitas vezes não responde às orações? Ou por que você não vê Deus na sua vida? Você já parou para pensar nisso em algum momento da sua vida? No momento que você está com dificuldades, você diz, cadê Deus? Onde está Deus? Né? E você sabe que uma coisa separa o homem dele? Tem uma coisa que separa o homem de Deus, que separa o Deus do homem, tá certo? E aí nós podemos abrir, você abre sua Bíblia juntamente comigo em Romanos capítulo 3. Por exemplo, Romanos capítulo 3 mostra o que é que separa o homem de Deus. O apóstolo Paulo, e alguns chamam até de apóstolo São Paulo, ele fala aqui na carta aos Romanos o que é que separa o homem de Deus, certo? Em Romanos 3, capítulo 10, ou capítulo 3, versículo 10 e versículo 23, mostra sobre isso. Olha o verso 10. Como está escrito, não há justo, nem um sequer, tá certo? Aí veja bem no 23, olha o que é que diz 23. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Ou seja, não há ninguém justo aos olhos de Deus, para Deus todos são pecadores, né? E o que separa o homem de Deus é o pecado. O pecado seu, o pecado nosso, certo? Separa a gente de Deus. Mas e aí? Qual a diferença entre a pessoa que está em pecado e a pessoa que o pecador que está em pecado e o pecador justificado? Você sabe o que significa isso? O pecador em pecado, no estado de queda, de morte que eu digo não é física, morte espiritual, inferno. E o estado do pecado justificado, vou te explicar agora. O pecador em pecado para a morte é aquele pecador que ainda não se arrependeu e não entregou sua vida a Jesus. O pecador justificado é o pecador que aceitou a Cristo, recebeu Jesus na sua vida e o sangue de Jesus o purificou de todo pecado. Esse é o pecador justificado, ou seja, aos olhos de Deus ele é pecador, mas ele está justificado por causa do sangue de Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ok? Prosseguindo os textos aqui, para você ver o que separa o homem de Deus, como por exemplo, Romanos 6:23, né? Só folhear mais um pouquinho à frente, você vai ver Romanos 6:23, tá certo? Romanos 6:23, que diz assim, olha só. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. O que é que separa o homem? O pecado. O pecado tem seu salário. O pecado tem seu salário. O quê? A morte. Que morte? Morte física? Não. Morte física todos nós vamos experimentar. Justos e injustos, ímpios e salvos. Todos experimentarão um dia a morte. Mas essa morte que ele está falando aqui é a morte espiritual, o inferno. O salário, o pagamento para quem vive sobre o pecado, sobre amar o pecado, não se arrepender dos pecados, é a morte, o inferno. Né? Imagine uma pessoa a vida toda receber aquele salário, né? O salário da morte, todo mês o salário da morte, o inferno é avisando, Deus avisando, olha, você está indo para o inferno, porque você não está se arrependendo dos seus pecados. Assim é o pecado, certo? O pecado quando vem, o salário quando vem, a consequência do pecado quando vem, meu amigo, eu quero lhe dizer uma verdade, viu? Ele vem com tudo, certo? Com 13º, 14º, 5º, e aí vai, com correção monetária, aumento e tudo mais. O pecado não quer saber, se você não se arrepender dele, ele vai lhe levar à morte espiritual, vai destruir a sua vida, você vai passar a eternidade no inferno. É o que a palavra de Deus diz, o salário do pecado é a morte. Mas ele diz a segunda coisa, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Dom gratuito, ou seja, o presente de Deus, a gratuidade de Deus para você e para mim é a vida eterna em Cristo Jesus. Certo? O homem que está no pecado e não se arrepende, ele vai receber o salário que é a morte. Se ele se arrepender, ele recebe o dom gratuito de Deus, que é a vida eterna, o presente de Jesus, que morreu naquela cruz para nos salvar. Tá bom? Um outro texto que prova isso, nós podemos ir aqui para Gálatas, e o capítulo 5, né, de Gálatas, certo? Que mostra aqui a série de pecados, tá? A série de pecados que o homem comete que leva ele à morte e ao inferno. Tá certo?
capítulo 5, versículos de 21 em diante. Diz assim, olha, 20 em diante, diz assim, vamos começar aqui do 19. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, e a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Os que vivem nessa prática, mas não se arrependem. É isso que Paulo está dizendo. Vive na prática da bebedeira, da prostituição, da briga, do ódio, de toda coisa que é pecaminosa e suja. Quem vive nessa prática e não se arrepende, a palavra de Deus diz que deles não é o reino de Deus. Ou eles não herdarão o reino de Deus após a morte. Tá bom? Assista a aula que eu dei sobre o que acontece com o homem após a morte e você vai entender o que eu estou dizendo. Mas não herdarão. Não herda o reino de Deus quem vive mergulhado, amando, gostando, achando um cinto de pelúcia maravilhoso, cheiroso e gostoso o pecado. Não vai herdar o reino de Deus. Tá bom? A herança desses, por serem maus, é o inferno. Tá bom? Seguindo aqui, né, a palavra de Deus, seguindo o terceiro, penúltimo ponto do estudo, nós vamos ver onde se originou o pecado e por que todos somos pecadores. Essa é a pergunta. Onde se originou o pecado e por que todos nós somos pecadores? O pecado se originou em Adão e Eva, como você já deve saber, muitas histórias que já contaram para você. Né? Satanás se apossou, né, figuramente do corpo da serpente, que está ali na figura da pessoa da serpente, levou a sugestão da tentação para a pessoa de Eva e fez ela comer do fruto, que não é uma maçã. Fique sabendo, a Bíblia diz lá o fruto, não diz uma maçã, diz o fruto. Não sabemos que fruto é, mas diz o fruto. Ela comeu daquele fruto, passou para o seu marido e assim ambos caíram. E Deus, assim, os viu em estado de pecado e os expulsou do jardim, tá certo? Cada um com sua consequência do pecado, com o seu, digamos assim, entre aspas, sua disciplina, seu castigo. O homem, com medo do sol do seu rosto, tem que trabalhar, né? E a mulher se tirar dores de parto, né? Certo? Quando for dar o parto dos seus filhos. E a serpente, pelo fato de ter participado e levado eles à queda, né, ela ficou rastejante, né, ou seja, nos parece que tinha pernas e braços, né, a serpente na época, ou seja, ela vai comer pó, vai rastejar sobre a terra. Né, são questões assim, mas o princípio é que ali foi que se originou tudo, a queda do homem. Toda a humanidade passou a ser pecadora, caída no pecado, por causa desse ato de Adão e Eva. Aí alguém pode dizer assim, mas eu não tenho culpa, mas eu não tenho nada a ver com isso, foi Adão e foi Eva. Sim, mas eles são a origem do mundo, a origem da humanidade. Eles são a origem da humanidade. Então toda a humanidade passou a ser pecadora mediante a queda e o pecado de Adão e Eva. Não é? Não é questão de culpa não. Cada um, se quer se livrar da culpa, precisa ir a Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida. Ok? Então, nós devemos prestar atenção nisso, certo? Que a partir disso aí é que o homem caiu. O homem, né, se desfigurou, ficou desfigurado aos olhos de Deus em pecado. Certo? O homem ficou completamente longe de Deus a partir do momento que pecou contra Deus. Então, o homem, para se livrar dessa culpa, precisa de ir a Cristo. A palavra de Deus diz, em João 8,32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E no 36 do mesmo capítulo 8, ele diz, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Ou seja, se Jesus realmente lhe libertou, se ele chegar a lhe libertar, você verdadeiramente está livre das algemas. Ok? Então, você precisa prestar atenção bem nisso. E se você quer se livrar da culpa do pecado, da morte espiritual, do inferno, você precisa se arrepender dos seus pecados. Tá certo? Vamos para o último ponto agora da palavra de Deus. O quarto ponto, o que é pecado e tudo que que é pecado, tudo o que contamina o homem. E o que contamina o homem?
né? Aí nós vamos para o Evangelho de Mateus, capítulo 7, certo? Mateus, capítulo 7. Veja bem, aí, na sua Bíblia, que Jesus diz o que é que contamina o homem, certo? O que é pecado? Você sabe o que é pecado? Você sabe o que é pecado? Você sabe o que é pecado? Pecado é tudo aquilo que faz o homem ficar afastado, separado de Deus. Certo? Pecado é isso. Pecado é a mesma coisa que erro. Mesma coisa que erro. Certo? Então a pessoa que está em pecado, ela está separada de Deus. Ela está longe de Deus. É como se fosse uma ponte quebrada. Uma ponte quebrada, entendeu? Ela está longe, separada de Deus. Ela está em pecado. Mas a palavra de Deus aqui diz o que é que contamina o homem, que faz o homem ficar separado dele. Vou ler para vocês o texto para a gente concluir o nosso estudo hoje, né? Quem é Deus e o que separa o homem dele, tá certo? Mateus 7, do 21 ao 23, fala sobre isso. Veja bem as palavras do Senhor Jesus Cristo. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? E em teu nome não expelimos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Veja bem, muitas pessoas, trazendo o texto sagrado aqui para a gente concluir, muitas pessoas chegarão perante Jesus, no tribunal dele, certo? Perante Jesus, porque se você não sabe, Jesus vai ser advogado daqueles que são seus, ele vai, né? Ele já é o advogado, como diz lá em 1 João, que ele é o advogado dos seus, e ele vai ser juiz também daqueles que estarão diante dele. Ele vai dizer, olha, aquelas pessoas que dizem, mas nós profetizamos, pregamos, né? Mas nós expulsamos demônios, mas nós fizemos grandes milagres, mas nós fizemos tanta coisa no nome do Senhor, nós fizemos tantas coisas, Senhor, em teu nome, deixa a gente entrar no teu reino. Jesus disse, apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Por que Jesus diz isso? Porque Jesus conhece o coração deles. Porque Jesus sabe do seu coração. Sabe que o seu coração é vaidoso e está longe dele. E o que ele fez em nome dele foi para a sua vaidade e não foi para a glória de Deus. Você está entendendo? Mas ele diz lá no finalzinho do versículo que nós lemos, você pode observar, ele diz que o que separa o homem, o que é pecado, o que faz o homem ficar longe dele, o que suja o homem, o que contamina o homem, é a iniquidade, o pecado do homem. Tá certo? A iniquidade. As coisas sujas que o homem faz e não se arrepende. Esse é o nosso estudo 5 de hoje. Tá certo? Para abençoar a sua vida no discipulado simples e que Deus abençoe. Vamos orar? Obrigado, Senhor, por essa palavra, obrigado por esse estudo e que o Senhor esteja abençoando essas vidas que estão assistindo e conhecendo Jesus de forma simples. Deus abençoe a todos. Até a próxima.